Graça e paz, povo abençoado. Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Está ficando bom, que maravilha, que bênção. Cadê o Marada aí? Maravilha, hein? Olha só, não deixa o nosso líder, o líder do Ministério de Homens já está falando, eu vou ter que fazer algumas coisas, os irmãos não se inscreveram. Irmão, se inscreve lá, falta alguns dias ainda, né? Só no fim de setembro, mas já vai fazendo sua inscrição lá, tá bom? A gente quer contar com todos os homens. A gente está avisando você com bastante antecedência, então não fica aquela desculpinha de que eu tinha um compromisso, de que isso é conversa. Se você tinha, você já disse, você desmarca e vai lá na reunião dos homens, tá certo? Não é reunião, vai ser um retiro dos homens, gente. Você já imaginou, você vai posar lá, nós vamos posar. Mas eu não tenho uma barraca, eu não tenho colchão. Irmão, se vira, empresta, arruma um pescador, acha um pescador que ele tem, né? Pescador tem sobrando, tá? Acha alguém aí, né? E se liberta daquelas cobertas rosa, daquelas coisas tudo, né, irmão? E louvado seja Deus, vai ser uma benção. Pessoal, eu fico muito feliz, a Sibeli falou 40, né? É mais de 40, gente, né? Que senão tá bem acabadinho, né? Se é só 40, né? Mas também não tem 50 não, está longe dos 50 também, então está tudo certo. Como ela já falou antecipado, né, então já vai preparando seu presente, aleluia, né? Afinal de contas você me ama, né, irmão? Você ama o seu pastor, não ama? Ama, né? Então ama, então honra ele, dá um presente bom, tá? Dá um presente bom. Aleluia. Eu queria te convidar, por favor, você abrir a sua Bíblia comigo. Isaías 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55, a gente vai ler do 6 até o 11. Estou vendo aqui alguns irmãos que estavam ontem no fim da nossa campanha Vida Abundante. Tivemos aqui um treinamento que foi muito especial, já vou falar disso. Mas que bênção que você está, viu? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Isaías 55, de 6 a 11. Amém? Você encontrou? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, eles não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos, e os meus pensamentos, eles são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, muito obrigado por este tempo aqui, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos aqui em muito mais de 2 ou 3 reunidos no Teu nome. Cremos, sabemos que o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, por esta porção da Escritura que o Senhor inspirou, revelou e abençoou para este tempo, para esta noite. Abençoe a cada irmão que está aqui, cada irmã, que a nossa mente possa ser ministrada, o nosso coração edificado, possamos sair daqui com uma porção do Senhor abundante mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu disse ontem, nós finalizamos a nossa campanha Vida Abundante 2024. Glória a Deus. A gente teve aqui um treinamento, gente, fantástico, viu? Foi maravilhoso, né? Tivemos aqui um previsto aí com ar-condicionado, mas foi resolvido também, glória a Deus. E eu queria deixar aqui
meu agradecimento a todos que se envolveram, tá bom, com esta campanha, direta e indiretamente. Meus parabéns a todas as duplas aí que fizeram, né, a sua casa de vida abundante, a todos vocês que ministraram uma família, uma pessoa. Nossa gratidão pelo teu esforço e pela tua dedicação, viu, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nesse mês de agosto, então, a gente caminhou sobre uma série de palavras, sobre este tema Vida Abundante. A gente relacionou as palavras com este tema, sobre a abundância da nossa vida em várias esferas, e hoje a gente quer enfatizar mais um aspecto, no qual a gente precisa dar muita atenção para que a nossa vida seja de fato abundante, e hoje nós vamos falar sobre pensamentos abundantes. Fala aí para quem está ao seu lado, você tem pensamentos abundantes? Fala aí. Você tem pensamentos abundantes? A gente vai enfatizar esse aspecto, querido, dos nossos pensamentos. Eu queria que você redobrasse muito sua atenção para aquilo que Deus quer ministrar em você e a você. Então, procure ter esse cuidado de não estar conversando durante a palavra, tá bom? Procure este cuidado de você ficar atento àquilo que a gente está ministrando, porque se o inimigo roubar algo dos teus pensamentos, talvez você não consiga realizar aquilo que o Senhor quer para você. E hoje a gente quer, então, falar sobre isso. A gente precisa dar muita atenção para que a nossa vida de fato seja abundante. Os nossos pensamentos precisam ser abundantes. E na semana passada a gente viu a diferença entre fazer o meu melhor e fazer aquilo que é normal. Quantos estiveram aqui semana passada e ouviram esta palavra? Levanta mais alto assim para eu ver. Legal, bastante gente não esteve aqui. Mas a gente enfatizou que o meu normal é realizado com a mordomia, os atributos terrenos que eu aplico sobre algo. Mas o meu melhor, ele só pode ser realizado quando eu aplico a minha fé sobre algo. Então, essa mensagem, se você ouvi-la e aplicar e entender o que ela quer dizer, né, eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida e a sua perspectiva de como fazer e se desenvolver em Deus. Se você não teve a oportunidade de acompanhar a semana passada, vai lá no canal do YouTube da igreja e assiste, com certeza vai ser uma bênção para você. Mas eu falei semana passada, eu quero só fazer um link rapidinho, que a nossa fé é muito importante. O Senhor quer ver a nossa fé em ação. E é interessante que a fé, a Bíblia diz que ela pode trazer à existência as coisas que não existem. A nossa fé é muito poderosa. Nós podemos trazer à existência pela fé as coisas que nós não podemos ver, que elas não existem. Mas também o medo traz à tona aquilo também que não existe. São essas duas coisas que trazem à tona o que não existe. É interessante, porque eu estou falando da fé, que traz aquilo que não existe, e também o medo, que traz aquilo que não existe. Porque o ponto de ligação de um e de outro é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Então preste muita atenção nisso, porque tanto o Espírito Santo, quanto o nosso espírito humano, quanto o próprio inimigo, qualquer um desses, eles precisam informar, influenciar a nossa central de controle aqui, a nossa mente, o lugar onde a gente toma decisões. Por quê? Porque o Espírito Santo, para falar com você, vai ter que passar pela sua mente. O inimigo, para convencer você a fazer algo que não deveria fazer, vai passar pela sua mente. Teu espírito humano, impulsionando você, tua própria vontade carnal, vai passar pela sua mente. Então é importante você entender que para ter algum êxito sobre nós, os pensamentos são muito importantes. Gente, tudo na vida começa com pensamento. Tudo que foi criado foi com um pensamento antes. Esse prédio aqui, alguém pensou sobre ele. Alguém pensou e transmitiu para uma outra pessoa seu pensamento. Esse alguém desenhou esse prédio. E só depois que ele foi pensado, e que ele foi visto, e que algo foi colocado para fora de uma mente, então isso foi construído. E é assim com qualquer coisa na sua vida, né? O seu celular, por exemplo, alguém desenhou. Alguém pensou no seu celular, na funcionalidade do seu celular, e então depois ele foi construído. É assim, queridos, é interessante, né? Os perfumes que você está usando, alguém desenvolveu, alguém pensou nesta fragrância, alguém assimilou com alguma coisa, passou pela mente de alguém. O seu sapato, o tênis que você está usando, o modelo da barba que você usa, o brinco que você... Enfim, tudo passou na mente de alguém. O nosso pensamento, tudo nasceu de alguém. E é interessante, porque alguém pensou. E Deus é o responsável por isso. É muito interessante, porque Deus, quando nos fez, Deus colocou em nós esta capacidade de pensar. Deus colocou em nós esta capacidade, né, de pensar, e essa capacidade é tão poderosa que todos à sua volta querem acessá-la.
todas as marcas, todas as grandes empresas, né? Todos os poderes, as pessoas à sua volta procuram e disputam um lugar na sua mente, é assim ou não é? Todo mundo está procurando te convencer de alguma coisa, né? E então é interessante, e por que isso? Porque quem ocupar a sua mente vai controlar o teu futuro. Quem ocupar a sua mente, o que ocupar a sua mente vai controlar o seu futuro. Então abre o seu coração para isso que a gente vai ministrar hoje, porque aquilo que ocupa a tua mente vai determinar que tipo de realizações você tem. A qualidade dos teus pensamentos determina a qualidade das tuas ações também. Porque é interessante, por que isso é forte? Porque é o mesmo ambiente onde são geradas as expectativas, onde é gerada a fé, onde são gerados os sonhos, é exatamente o mesmo ambiente onde o medo e a ansiedade também são gerados. É no mesmo ambiente, é no mesmo lugar. As expectativas, elas são imagens positivas que a gente tem, são pensamentos, imagens mentais que a gente tem para o futuro. São coisas que a gente tem esperança que aconteçam. São expectativas que a gente tem. A fé também é projetada onde? Quando nós imaginamos, quando nós vemos, foi gerado um pensamento a respeito de algo que virá, e é uma convicção tão forte em nosso pensamento que isso se torna real. É uma convicção de algo que eu ainda não estou vendo, mas no meu pensamento eu já vi a imagem disso. Eu já me vi dentro deste cenário. É forte isso. Então, eu vejo isso na minha mente. Mas a ansiedade e o medo, elas também são geradas onde? Também são geradas na minha mente, também são pensamentos, elas não são reais muitas vezes, né? O medo, ele não é real, mas a gente imagina sendo, é assim ou não? Você fica com medo de algo que nem real é, mas você enxerga um cenário na sua mente, e aquele cenário, você que enxerga uma imagem, aquilo te causa medo, mas nem real é. É tão interessante isso, e porque é tão real que o corpo reage àquilo. O corpo reage ao nosso pensamento, porque quando a gente pensa, automaticamente a gente começa a sentir emoções relacionadas ao que pensamos. Passa pela nossa mente, vai passar pelos nossos sentimentos. Se os meus pensamentos são positivos, meus sentimentos são positivos. Mas se eu estou com pensamentos negativos, os meus sentimentos também vão ser negativos. E provavelmente, consequentemente, minhas ações serão negativas ou positivas. Então, querido, o nosso pensamento funciona por imagens, é exatamente como está esse telão aqui, né? Exatamente assim que funciona. Você tem um pensamento porque o nosso cérebro, ele funciona por imagens. E é por isso que o nosso cérebro, ele não funciona com sim e não. Ele não funciona com algo positivo ou negativo, né? Perdão, com a palavra sim ou a palavra não. Você fala, eu não quero fazer isso. E é justamente aquilo que você faz. Não é interessante isso? Mas por quê? Porque para você dizer que eu não quero fazer algo, você tem que imaginar a imagem de não fazendo. Só que imaginando o que você não está fazendo, na prática você está vendo o fazendo errado. Então, nosso pensamento é desse jeito. Se eu penso na promessa que Deus me fez, um pensamento positivo, glória a Deus, é exatamente assim. Eu consigo ver a imagem dela, eu consigo ver aquilo que Deus me prometeu. Eu fecho os meus olhos, eu enxergo pela fé, eu já estando naquele patamar que eu não estava, eu já estando naquele ambiente que eu não estava, eu já estando desfrutando daquele bebê que eu ainda não tenho, daquele salário que eu ainda não tenho, daquela viagem que eu ainda não fiz. É assim, eu fecho os meus olhos, eu consigo ver. Exatamente assim. É a tela da minha vida, eu consigo ver com os meus pensamentos, com a minha imaginação. É interessante porque então se eu vejo a promessa que Deus me fez, eu vejo esta imagem poderosa e abençoada, e ao ver essa imagem o que acontece? O meu coração se enche de fé. Os meus sentimentos ficam bons, sim ou não? Quando você enxerga assim, eu vou ser abençoado por Deus, você fica triste ou feliz? Como é que você fica? Vou ser abençoado pelo Senhor, olha, eu já me vejo conquistando, e o sorriso já vem. Por quê? Porque é interessante como a alegria, a convicção do meu pensamento transmite isso para o resto do meu corpo. Quem está comigo aqui? Estamos falando de pensamentos. Então, eu quero caminhar com você falando sobre esse tema hoje, sobre os pensamentos serem abundantes. Mas não só a palavra abundante, mas eu queria falar um pouco sobre pensamento e a importância disso para a tua vida hoje, tá? No texto que nós lemos, o contexto é que o profeta Isaías estava falando algo para o povo de Israel, tá? 200 anos antes de um evento acontecer. Que evento? Né? 200 anos antes
o profeta estava anunciando que eles iriam para o cativeiro babilônico. Ia ser um tempo terrível para Israel. Ele estava anunciando, e é isso que os profetas faziam, os profetas anunciavam sobre o futuro. Então Isaías estava anunciando coisas que viriam sobre a nação. Isaías estava enfatizando então algo, que quando isso acontecesse, olha, vai vir um tempo difícil sobre vocês, as coisas não serão fáceis, mas quando esse tempo vier, que o povo, Isaías estava ensinando a eles, que vocês não mudem o jeito que vocês enxergam a Deus. Quando as dificuldades vierem, que vocês não mudem a forma de pensar que vocês pensam hoje. E é interessante então que ele estava alertando o povo que as circunstâncias seriam muito desafiadoras, que as circunstâncias seriam muito difíceis, a realidade que eles iriam viver iria ser um sofrimento muito radical, mas apesar disso, o profeta estava alertando, gente, mantenha os seus pensamentos e a sua fé no Senhor. Era um alerta do profeta. Então, irmãos, nada que está escrito na palavra de Deus está escrito por acaso, porque eu falando isso para você, será que isso tem alguma coisa a ver conosco nos nossos dias? Será que tem a ver com você? Alguém te falar, tenha fé, continue crendo, não importa o que vier pela frente, tem alguma coisa a ver com aquilo que você ouve aqui? Simplesmente tudo a ver. Por quê? Porque a nossa vida é recheada, irmãos, de eventos positivos e de eventos negativos. A nossa vida é recheada de altos e baixos. É assim ou não é? Quantas coisas você já passou esse ano, boas e ruins? Quantas tristezas e alegrias você já passou só nesse ano? Mas é interessante, as circunstâncias de vida, segundo o que o profeta Isaías está nos ensinando e falando a nós hoje à noite, não pode tomar conta da nossa maneira de pensar e de crer. Vou repetir isso aqui. As circunstâncias da nossa vida, as coisas que nós vivemos, as fases que atravessamos, não podem mudar aquilo que nós pensamos a respeito do nosso Deus e a respeito da fé que nós temos em Cristo. Quem entendeu isso? Por quê? Porque eu já te falei, aquilo que domina o teu pensamento vai controlar o teu futuro. E é interessante, irmãos, que se eu tirar os meus pensamentos do Senhor e colocar os meus pensamentos em outro lugar, eu vou ter uma estação não controlada mais pelo Espírito de Deus, mas controlada talvez pela emoção que eu sinto, controlado talvez pelos desafios que eu estou passando, e o mais terrível disso é que eu vou tomar decisões de acordo com aquilo que eu estou sentindo, mas antes de sentir eu pensei. Então, irmãos, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 23, o verso 7, a parte A do versículo, Provérbios 23, 7, a parte A, que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como eu penso, assim eu sou, assim como eu penso, eu sou, assim como eu penso, assim vai acontecer comigo. Quem está dizendo esta afirmação para você? A palavra de Deus está dizendo, assim como você pensa, é assim que você é. É verdade ou não, queridos? É exatamente assim. Então, hoje à noite, o Espírito Santo tem um propósito de nos ministrar, para que a gente possa manter os nossos pensamentos alinhados ao que Deus tem para nós. Manter o nosso pensamento alinhado àquilo que o céu tem para a gente, e não o nosso pensamento se alinhar com as coisas que vão acontecer com a gente em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, pensa nisso aqui. O que domina a tua mente vai dominar a tua vida. Fala para quem está ao seu lado, o que está dominando sua mente? Isso vai dominar a sua vida. Querido, é por isso que, olha só, é em cima deste cenário que o Espírito Santo quer ministrar a gente hoje. Isaías, capítulo 55, o versículo 7 diz assim, Isaías 55, 7, a gente está trazendo essa última palavra sobre essa questão de vida abundante, para a gente encerrar esse ciclo, e diz assim, ó, olha o que a palavra fala, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau abandone o quê? Os seus pensamentos. Gente, o meu caminho muda quando o meu pensamento muda. O meu caminho melhora quando o meu pensamento melhora. Preste atenção nisso aqui. Como é que se muda, gente? Um comportamento. Como que a gente pode mudar um comportamento? Mudando a forma de se pensar sobre aquilo. Eu não consigo mudar um comportamento sem antes mudar o que se pensa a respeito daquilo. O significado daquilo dentro de mim. Então, redobra a sua atenção aqui. Em nome de Jesus. A Bíblia não muda o teu comportamento. A Bíblia muda o teu pensamento. Pastor, sério, sério?
A serpente lá no Éden, gente, ela mudou o pensamento de Eva a respeito de Deus. Sim ou não? A serpente lá falou para Eva, Eva, presta atenção nisso, nisso e nisso. Então Eva passou a pensar a respeito de Deus diferente. O fato dela pensar diferente a respeito de Deus levou ela a ter um comportamento de desobediência àquilo que Deus tinha falado. É interessante, não é, querido? Que então, quando o teu pensamento muda, o teu jeito de viver muda também. Olha só, e é por isso que a igreja, ou a instituição igreja, ela não pode mudar você. A instituição, tem gente que diz, manda o cara para a igreja. Uma coisa é que a igreja muda alguém, irmão, não é a igreja que te muda, o que te muda é a palavra de Deus. Por que a igreja não te muda? Porque, querido, vou englobar aqui, você precisa entender, religião não muda ninguém. Religião, querido, por que ela não muda de fato? Porque a religião está interessada em mudar o teu comportamento. A religião está de olho no teu comportamento, mas Cristo está de olho em mudar a tua essência, o seu pensamento, de dentro para fora. É nisso, é interessante, 2 Coríntios capítulo 10, 5, a gente já vai ler daqui a pouco, mas fala que os meus pensamentos, eles precisam ser levados cativos para obedecer a Cristo. Então não é para obedecer a religião, é para obedecer a Cristo. Mas vamos clarear isso aqui, preste atenção, não foi Deus, gente, que criou a religião, ou foi? Não, foi o homem que criou ela. E a religião, o que ela faz? Uma religião, seja ela qual for, ela faz de tudo para agradar os seus fiéis, para que eles permaneçam nela. É assim ou não? Uma religião faz de tudo, irmão, para que você permaneça nela. Jesus falou isso para os judeus, a religião judaica da época, quando ele estava sobre a terra. Ele falou, vocês fazem tudo que podem, vocês movem céu e terra para conseguir um adepto à religião de vocês. E depois que ele se torna da religião de vocês, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isso está na Bíblia, não estou contando história. Jesus falou para aqueles homens religiosos. Gente, então preste atenção, por isso que a proposta da religião, gente, é que você deixe algumas coisas. Não, vem para cá, vem assim, fica tranquilo, né? Você vai deixando aí, ou não vai deixando, ou pode vir, a gente faz vista grossa para aquilo, e talvez você nem deixe, mas aí a palavra de Deus, ela não fala assim, deixe algumas coisas, a palavra de Deus, ela enfatiza que você deve abandonar aquilo que te afasta de Deus. Não é para deixar. Versículo 7 que a gente leu, acabou de dizer para nós, abandone o homem mau o seu caminho. Abandone, diga, abandone. Gente, deixar alguma coisa é diferente de abandonar alguma coisa. Sim ou não? É muito diferente, tá? Por exemplo, um pai ou uma mãe que deixa o lar. Ele deixou o lar, mas o fato de ele ter deixado o lar, significa que ele pode voltar a qualquer momento ali, sim ou não? Ele pode voltar lá ver os filhos, deixou o lar, mas ele volta lá e vê filho, ele volta lá, ele resolve as coisas, ele está sempre indo e voltando ali, né? Deixar necessariamente não rompe a ligação, não rompe a intimidade, deixar apenas, não rompe uma intimidade e ligação emocional, mas abandonar sim, quando você abandona alguma coisa, você quebrou o vínculo. Quando você abandona alguma coisa, você rompeu definitivamente. É romper a ligação que se tem. Quando você abandona, você está dizendo assim, eu não quero mais nada com isso aqui. Eu não quero mais ter ligação com isso aqui. Eu rejeito isso aqui completamente. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Abandone o homem, os seus pensamentos errados que já são íntimos dele. Abandone os seus pensamentos que já são íntimos. Abandona aquilo que te impede de ter uma vida correta. Abandona aquilo que é errado, aquilo que você já tem um apego emocional por isso. Você já tem um apego emocional por aquela atitude errada, e chamamos isso de pecado de estimação. Você tem um apego, você já tem uma ligação emocional com aquilo, você não está disposto a abandonar, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então fique atento a uma coisa, a forma do maligno afastar a gente do Senhor é justamente pelos pensamentos errados que a gente continua nutrindo. Sabe, irmãos, e a Bíblia, ela confronta isso, pensamentos errados. O que a Bíblia diz? Olha para 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5.
Olha o que a Bíblia fala, ela fala assim, ó, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para quê? Para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos. Olha isso. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Presta atenção nisso aqui. O que será que está em nós que pode se levantar contra Cristo? Você já parou para pensar? O que será que tem na minha vida que pode me fazer eu levantar contra Cristo? É simples. É tudo aquilo que, na verdade, contraria o pensamento do que Deus pensa a seu respeito. Isso é ser contra Cristo. Porque a obra de Cristo é fazer com que você reconheça o Pai sobre a sua vida, de que Ele veio para te dar vida e vida em abundância, que você é menina dos olhos de Deus, que você é coroa da criação, que você é filho de Deus, que você é escolhido, que você é vencedor, que você é vitorioso. Mas aí, o que acontece, tem muitos pensamentos contrários àquilo que Deus pensa a meu respeito. E isso precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Não é mais para pensar isso, é para pensar como Cristo pensa a seu respeito. Então vamos lá. E o que Deus pensou para você, querido? Sabe o que Deus pensa a seu respeito? Que você tem valor. Deus pensa a seu respeito que você tem futuro. Deus pensa a seu respeito que você é importante. Deus pensa a seu respeito que você é amado. Deus pensa a seu respeito que você é capaz. Deus pensa a respeito de você que você é especial demais. Pastor, mas eu não consigo me ver assim. Por quê? Porque a tua maneira de pensar precisa mudar. Então, queridos, preste bem atenção. Pastor, como é que se faz isso? Enche a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Enche a sua mente com aquilo que a Bíblia diz. Deixa aquilo que a Bíblia diz dominar os seus pensamentos. Como que a Bíblia te ensina a fazer isso? Romanos capítulo 12, verso 2. Olha que a Bíblia está falando assim, ó. Você quer um lifestyle aqui para você viver? Quer um estilo de vida para você viver que funciona? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem o quê? Deixa que Deus transforme vocês pela renovação da vossa. Deixa Deus transformar os pensamentos de vocês. Deixa Deus entrar nos pensamentos de vocês. Deixa Deus entrar no jeito de vocês pensarem. Deixa Deus transformar vocês e renovar o jeito que vocês pensam a respeito de vocês mesmos e do mundo. Para quê? Para que então, quando a mente for renovada, vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha isso, gente. Experimentar uma renovação no meu pensamento é a chave para o jogo virar. Experimentar uma renovação, experimentar um pensamento abundante entrar na minha vida, mudar o jeito que eu penso, vai mudar os resultados que eu vivo. Mudar o jeito que eu penso, vai mudar os alcances que eu tenho. Mudar o jeito que eu penso, vai mudar a minha realidade espiritual para sempre. Meu Deus do céu. E experimentar uma renovação é a chave. Agora tem muitos que pensam e muitos não querem mudar ou renovar a forma de pensar. Eles querem mudar a experiência do ambiente que frequentam. Como assim? Se você mudar só a experiência, sem mudar o pensamento, não vai mudar nada. O que tem que mudar não é o lugar que você frequenta. É primeiro o pensamento que você tem. Pastor, o que você quer dizer? Porque alguns falam assim, não, agora eu estou indo na igreja. Maravilha, irmão, que você está vindo na igreja. Eu antes ia para tal e tal lugar e não priorizava ir para a igreja. Muito bem, o que você fez? Agora você está aqui na igreja. Parabéns para você. Você mudou a experiência, você mudou o ambiente. Mas quem disse que você mudou o pensamento? Talvez você mudou só o ambiente. Você ficava na chácara, agora fica na igreja. Você ficava na TV, agora fica na igreja. Ok? E a prova que às vezes o pensamento não mudou é que quando eu saio daqui, de um culto como este, volto para a semana que eu estou a viver, o que acontece? Eu simplesmente caminho da mesma forma, continuo pensando da mesma forma, continuo com os mesmos resultados que eu tinha antes de vir aqui a este lugar, estar aqui neste ambiente. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Então preste atenção, você sabe o que é entregar a vida a Jesus? Quando a gente fala assim, amigo, você quer entregar a sua vida a Cristo?
Minha amiga, você quer entregar sua vida a Jesus? Quando a gente está falando isso para você, sabe o que isso significa? A gente está fazendo uma proposta assim, o Espírito de Deus está fazendo uma proposta, ei, eu quero te ajudar a mudar a sua maneira de pensar. Eu quero ajudar você a mudar a maneira como você pensa filhos, a maneira como você pensa casamento, a maneira como você pensa dinheiro, a maneira como você pensa emoções, a maneira como você pensa carreira. Eu quero te ajudar a pensar de um jeito especial e diferente. Entregar a vida a Jesus significa isso, sabe? É dar outro significado para as coisas. É por isso que agora aquele que vive em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque o jeito que ele pensa é diferente do jeito que pensava. E porque o pensamento é diferente, o comportamento é diferente. Agora a vida que eu vivo não é mais uma vida de qualquer jeito, é uma vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. E é por isso que em todas as coisas eu começo a me tornar mais que vencedor, não em mim, mas em Cristo Jesus. Queridos, então, sabe o que é entregar essa vida a Jesus? Às vezes a maneira de pensar dá um outro significado. As pessoas falam assim, eu vou agora para a igreja, eu vou largar o vício. Ok, largar o vício é uma tentativa de mudar o comportamento. Mas só que mudar a maneira de pensar um pouco diferente. É você pensar muito mais do que largar. É você pensar assim, se eu continuar com isso aqui vai me levar mais cedo para a morte, me afastar das pessoas que eu amo. Isso é pensar diferente a respeito do vício. Pensar a respeito do vício diferente é dizer, isso aqui tem a minha família, os meus filhos, a minha esposa, meu marido, etc. Isso tem mais valor para mim do que aquilo. Aquilo me traz prazer, me traz satisfação, mas estar com meus filhos, ver os meus filhos crescendo, me dá uma satisfação maior. E muda o jeito de pensar, e porque mudou o jeito de pensar, abandona o vício. Sabe, queridos, eu vou à igreja hoje em vez de ficar em casa, ok? Como eu já disse, é tentar mudar o comportamento, mas que tal, em vez de eu simplesmente falar, eu vou à igreja, eu começar a pensar diferente, eu vou à casa de Deus hoje. Por quê? Porque através da palavra de Deus que vai ser ministrada, eu vou receber uma porção que vai iluminar os meus passos e vai me dar uma direção para o meu futuro. Então você sai de casa com um pensamento diferente a respeito disso que você está ouvindo agora. Eu não vou ouvir uma palestra ou o pastor falar alguma coisa. Eu não vou ouvir o pastor, eu vou ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus me ministrar algo. É mudar o pensamento, queridos. Muda o jeito de pensar e tua vida vai mudar, querido. Muda o jeito de pensar e tua vida vai mudar. E se você fizer isso, mudar o jeito de pensar, sabe qual é a garantia da palavra de Deus? Que sua vida vai subir de nível. Quem aqui quer subir de nível? Quem quer subir de nível? Quer subir de nível? Então vai comigo aqui, para Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, do texto que a gente leu. Olha a palavra de Deus a respeito disso. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Fala aí para o irmão do lado, irmão, eleva o nível. Eleva o nível. Como assim? Olha o que Deus está falando. Assim como os céus são muito mais altos que a terra. É bem mais alto ou não? Assim como os céus são muito mais altos que a terra, é desse jeito que pensar do jeito que eu penso te leva. Te leva para outro nível. Te leva para muito mais. Te leva a ser muito maior. Então preste atenção. Olha o que Deus está dizendo. Ei, eu estou te chamando para que você se alinhe àquilo que eu penso e não àquilo que você pensa. Eu estou te chamando porque eu penso grande. Deus está dizendo, eu vejo todo o prisma de todas as coisas. Eu conheço todas as possibilidades. Então, o que começa a acontecer, irmãos? Quando eu entendo essa realidade, eu me aproximo de Deus e eu renovo os meus pensamentos pela palavra de Deus, Deus começa a me ajudar a pensar como Ele pensa. Por quê? Porque a Bíblia me mostra como é que Deus pensa a respeito das coisas. E se eu começo a obedecer a palavra de Deus, eu começo a pensar e a me comportar como Deus pensa e se comporta. Presta atenção, quando eu estou pensando como Deus quer, eu começo a falar como Ele fala também. E é por isso que o discurso, a palavra de quem entrega a vida a Jesus muda. Por quê? Porque ele começa a falar a palavra de Deus agora, ele começa a pensar como Deus pensa. Em vez de ele falar assim, minha vida é uma desgraça, ele começa a falar, não, meu Deus tem planos maravilhosos para mim.
Ele começa a mudar o discurso, porque você fala, eu não tenho sonhos. Aí a palavra de Deus diz assim, mas eu sei os planos que eu tenho a respeito de você, plano de te dar esperança e de te dar um futuro. Porque os meus pensamentos são muito maiores que os seus. Eu sei que você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. É por isso que você precisa deixar sua mente ser renovada pela minha palavra, porque os meus pensamentos são bem melhores que os seus. Então vem para os meus, sabe? Deus está indo à minha frente, você está falando, não vejo perspectiva, para mim o ano já acabou, não vai dar para resolver, não vai dar para alcançar. E aí o pensamento de Deus é escrito que está aqui para a gente ver. Deus vai à minha frente derrubando as barreiras, Deus vai à minha frente detonando aquilo que eu não consigo, Deus vai à minha frente endireitando caminhos que já são tortos por natureza, mas Deus vai comigo endireitando. Meu Deus, e por que eu começo a dizer isso? Porque isso está no telão dos meus pensamentos agora. O que está no telão dos meus pensamentos? A bondade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então, eu não penso mais, querido, aquilo que a terra quer que eu pense, e nem aquilo que o diabo quer que eu pense, e nem aquilo que os invejosos querem que eu pense, nem aquilo que os inimigos querem que eu pense. Eu começo a pensar diferente. Eu não penso mais que eu sou um lixo, eu não penso mais que eu sou incapaz, eu paro de pensar que eu sou o último da fila, eu não sou mais o rejeitado e o esquecido. Eu não sou mais isso. Por quê? Porque a maneira como a gente pensa começa a determinar como a gente vê as coisas. Irmão, é por isso que eu preciso treinar meus pensamentos, para enxergar a minha vida de acordo com a ótica da palavra de Deus e do amor de Deus por mim. Eu preciso treinar os meus pensamentos para olhar para o ângulo certo. Mas o problema é que muitos treinaram os seus pensamentos para enxergar a dor e a decepção, para enxergar a traição, para enxergar a incapacidade. Você treinou o seu pensamento para isso. Por quê? Porque os nossos olhos são treinados pelos nossos pensamentos mais fortes. Eu estava pensando sobre essa frase, e eu me lembro que... quem aqui teve uma mãe assim, daquelas bem nervosas? Quem teve aqui? Aleluia. Irmão... Sabe aquelas mães bem brabas? Quem tem aquelas mães bem brabas assim? Aquela que chamava a taca mesmo na criança. Você tinha daquela? Eu tinha uma daquela, né? Que quando eu era menino. E é interessante uma coisa, que às vezes assim, então os meus olhos eram treinados para certos comportamentos da minha mãe, para certos reflexos. Né? Minha mãe, quando pegava um chinelo, irmão, eu não sei o que, ela podia ir para a Olimpíada, que ela acertava, sei lá que distância, ela acertava, aonde ela queria, ela acertava aquele negócio. É um negócio, né? É impressionante. E aí eu me lembro que às vezes a minha mãe chegava perto de mim, ela ia mexer no meu cabelo, mas eu tinha uma reação de me esquivar. Por quê? Porque eu não achava que ela ia mexer no cabelo, eu achava que ia levar uma taca. Eu achava que ia levar um tapa, achava que ia levar um puxão de orelha, achava que ia levar um pedala Robinho. Alguma coisa ia acontecer, irmão. Eu sei que eu sei. Os que estão rindo é porque levaram. Os que estão rindo é contigo mesmo, é contigo. Deus está falando, né? Mas é interessante, por que a mãe chegava para me fazer um carinho e eu pensava que ia ser o contrário? Porque o meu pensamento é mais forte em relação à minha mãe, era do carinho ou era outro? Era outro. Então, era mais o tapa do que o carinho. Então, o meu pensamento estava treinado para a dor. Eu não conseguia enxergar um gesto da maneira carinhosa. Eu enxergava todo e qualquer gesto da maneira que eu fui condicionado a ver e a pensar. Então, irmão, preste atenção, se eu tenho um coração ofendido, sabe o que acontece? Eu enxergo ofensa em tudo. Gente, se eu tenho um coração rejeitado, eu vou ver rejeição em todos. Se eu tenho, um coração negativo, um coração pessimista, a pessoa não precisa nem falar nada, eu acho que ela já está me reprovando. Gente, por quê? Porque o meu pensamento foi treinado para isso. Assim eu vou ver o mundo. Se eu tenho um coração que faz eu não me sentir merecedor, eu vou correr atrás de aceitação. Então eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso pelos outros, para tentar me sentir aceito, porque os meus olhos foram treinados para isso. Eu vou viver correndo atrás da aceitação.
Então presta atenção, os teus pensamentos dominantes, olha o que o Espírito de Deus está falando para você. Talvez os teus pensamentos são carregados de dor, são carregados de rejeição, são carregados de angústia, são carregados de decepção, de inferioridade, de manipulação, de desconfiança. E é isso que a tua vida enxerga. Os seus pensamentos não são abundantes, por isso suas emoções também não são, e seus comportamentos muito menos. Então, queridos, hoje o Espírito Santo está te propondo algo para que você comece a treinar os seus olhos de uma forma diferente. Treine os seus pensamentos de uma forma diferente. Para quê? Para ver a bênção de Deus, para enxergar o amor de Deus por você, para enxergar a bondade do Pai sobre a tua vida. Eleva o nível, meu irmão. Eleva o nível, minha irmã, em nome de Jesus, gera uma mudança. Você quer elevar o nível dos teus pensamentos hoje, sim ou não? Não, só tem alguns aqui. Tem alguém aqui que quer elevar o nível hoje ou não? Então, e desse lado aqui? Tem uns assim que vocês nem aqui estão. Hein? Alguém quer elevar o nível aí dos pensamentos? Quero, pastor. Então, beleza. Então, vem comigo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Quem que vai elevar o nível do pensamento? É a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim, ó, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, leia você, busquem, onde? Verso 2, vamos lá, 1, 2, 3, pensem nas coisas e não... Não, lê de novo. Pensem nas coisas e não... Olha o que esse versículo fala. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Quem pode dizer um amém por isso? E o que significa? Você já morreu? Eu nem morri, pastor. Como é que eu fui ressuscitado? Você já morreu, sim. Já foi ressuscitado com Cristo. Não assusta não, irmão, né? Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo entrou na nossa vida e nós passamos a ter vida de Deus agora. Então nós fomos ressuscitados com Cristo. Mas pastor, o que é a ressurreição? Já que eu fui ressuscitado, é a vitória de Cristo sobre a morte. Nós enfatizamos isso hoje aqui. A vitória de Cristo sobre a morte, preste muita atenção. Ou seja, o que era a morte antes de Jesus? Antes de Jesus, a morte era o ponto final. Um homem nascia, crescia, vivia, e quando ele morria, acabou, irmão. Estava separado de Deus, era um ponto final. O pecado acabou com tudo, ponto final na história. Aí vem Jesus e mudou isso. Como assim? Jesus tirou o ponto final da história e colocou uma vírgula. Quer falar assim, ó, a morte te separou de mim, vírgula, mas agora, por causa da minha ressurreição, eu te dou vida, vida em abundância, você vai viver eternamente comigo, e por aí vai. Então preste atenção, Cristo venceu a morte, portanto, o que ele fala agora? Você já ressuscitou com Cristo, antes você estava longe, agora, porque Cristo ressuscitou, você agora está junto dele, porque ele vai levar para você, para morar eternamente com ele. Você ressuscitou com Cristo, portanto, já que você está ressuscitado com Cristo, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está e não nas daqui da terra. Pastor, como assim? Preste atenção, o que a palavra está dizendo? Que essa ressurreição de Cristo é uma coisa de mentalidade. É uma coisa de mentalidade. Como assim, pastor? A morte não é mais o fim. É o fim do ciclo de uma mentalidade limitante para a tua vida. Acabou. Aí você pode pensar, já que a morte não é mais o fim, ainda que eu morra, eu vou viver eternamente com Cristo. Eita glória, eu vou apenas findar os meus dias aqui na terra, por quê? Porque a coroa de glória está me esperando, o céu está me esperando, morar com meu Deus está me esperando, viver eternamente com Cristo está me esperando. Por quê? Porque ele venceu a morte, se ele venceu a morte, eu ressuscitei com ele, eu venci a morte também. Ô meu irmão, então agora eu penso, fica comigo, eu penso além do que uma pessoa normal da terra pensa. Meu pensamento elevou o nível, essa é a proposta de Deus, vem para cá, porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. E sabe, isso estava lá no Velho Testamento, e aí vem a palavra de Deus aqui no Novo, fala assim, vocês já estão ressuscitados com Cristo.
Vocês já subiram, pense nas coisas lá do alto. Por quê? Porque se eu penso como uma pessoa da terra, a coisa é de um nível. Mas agora eu penso como uma pessoa do céu. Por quê? Porque eu enxergo muito além do que aquilo que todo mundo que está à minha volta consegue enxergar. Porque os meus pensamentos são abundantes. Pastor, não estou entendendo. A pessoa da terra, ela vê um obstáculo. A pessoa do céu vê uma oportunidade maravilhosa na frente dela. Pensar do jeito que Deus pensa. A pessoa da terra vê o quê? Uma destruição. Acabou, lascou. Aquele que enxerga como Deus enxerga, aquele que ressuscitou com Cristo, sabe como é que ele vê? Ele vê uma nova temporada começando na vida dele. Não é destruição, nada. Deus está começando a reorganizar a minha vida e as coisas estão acontecendo. A pessoa da terra vê uma porta fechada. A pessoa do céu enxerga. Bom, Deus está dizendo que simplesmente aquele ali não é o caminho. Existe outro caminho que Deus quer para a minha vida. A porta fechou e daí Deus pode abrir um caminho em vez de uma porta. Sabe, querida, a pessoa da terra enxerga o pouco, o escasso. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu vivo essa vidinha, mas a pessoa do céu enxerga aqui dentro de mim, aqui à minha volta, tem tudo o que eu preciso para manifestar o céu na terra. Tem tudo o que eu preciso para a glória de Deus ser abundante na minha vida. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui, querido? Não existe ponto final para nada, porque Cristo venceu a morte, eu ressuscitei com Ele, eu também posso vencer as coisas da terra, as que não estão na terra, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, seja o que for, tudo é por meio dEle, para Ele, e Ele me escolheu para reinar com Ele. Esse negócio é forte. Quantos creem que Deus quer elevar o seu nível? Quantos quer que Deus quer elevar o nível dos seus pensamentos, irmão? O que mais eu tenho que te dizer para te provar que a forma como você pensa é o jeito que vai ser seus resultados? Preste atenção nisso. Isaías 55, 11. Olha para isso aqui. Meu Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Quem está dizendo? Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, e ela prosperará naquilo para que a designei. O que é isso aqui? A palavra que sai da boca de Deus é exatamente o quê? Os pensamentos que Deus tem. Você não fala que está primeiro que passa pelo seu pensamento? Preste atenção, aquilo que está escrito ou está falado, é aquilo que Deus pensou a respeito. E Deus escreveu, Deus permitiu que fosse escrito. Olha bem, então, já que os pensamentos de Deus saem pela boca dele, o que sai da sua boca? Seus pensamentos. Sentimentos, pensamentos que viraram sentimentos, que vão virar palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Onde é que é o coração? O coração que está cheio, qual? Não é esse, não, é esse. A boca fala do que o coração está cheio. Sim ou não? Quem está comigo? Mas só que o coração se enche das coisas que nós pensamos. Então, qual é a origem que domina teu pensamento? De onde que vem isso, gente? Se o pensamento não vem de Deus, sabe o que o Senhor está falando para você hoje à noite? Verifica qual é a origem dos pensamentos que vem a você. Qual a origem das palavras que você diz? E em nome de Jesus, se o pensamento não vem do céu, rejeita isso, não deixa permanecer. Ei, a tua boca está denunciando o jeito que você pensa. Ela denuncia. Eu não vou perdoar. Eu não dou conta. A sua boca denuncia o jeito que é seu pensamento. Quer saber? Meu casamento não vale a pena. Isso é o que está no seu pensamento. Todo mundo faz. Então não tem problema. Isso está onde? No seu pensamento. O que o pensamento? Eu jamais vou abrir a minha vida para alguém. Nunca mais eu vou ser enganado, nunca mais eu confio. Eu jamais vou confessar esse erro aqui que eu cometi para alguém. De jeito nenhum. Eu morro de pé junto, mas eu não falo. E aí sabe o que acontece? Esse é o pensamento do inferno. Porque vem a palavra de Deus e fala assim: aquele que não confessa as suas transgressões, ele jamais prosperará. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Olha só como é que é diferente. Os nossos pensamentos, gente, são como uma caixa de e-mail. Quem aqui tem e-mail? Quem tem e-mail? Quem tem e-mail?
Pensamento é igual caixa de e-mail, sabia? Se algo veio e é de origem duvidosa, para onde que a gente encaminha? Aí para o spam, é assim ou não? Se vem um pensamento de origem duvidosa na sua caixa de entrada aí, o que você faz? É duvidoso, eu já deixo programado para ir para o spam. E quando chega na caixa de entrada e você desconfia? Você fala, rapaz, não sei bem. O que você faz, gente? É melhor nem abrir, manda para a lixeira, sim ou não? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você? Está entendendo o que ele está falando para você? Tenha uma decisão hoje sobre os seus pensamentos. Fala para quem está ao seu lado. Está na hora de você decidir um negócio sobre os seus pensamentos. Está na hora de você decidir um negócio. Sabe qual negócio tem que decidir? Se não vem de Deus, não entra. Ih, está fraco, hein? Vocês estão agarrados no negócio de estimação mesmo. Se não vem de Deus, não vou deixar entrar. Se não vem de Deus, não vai passar essa linha aqui. Se não vem o de Deus, vai para a lixeira. Se não vem, mais uma coisa, isso aqui, nessa área, esse assunto já está programado, nem aparece mais na caixa de entrada, já vai para o spam direto e acabou. Eu nem tomo conhecimento disso. Por quê? Porque não vem de Deus, não entra. Pensamento que não veio de Deus, não fica. Pensamento que não veio de Deus é pensamento da terra, é pensamento limitante, é pensamento negativo, é pensamento pessimista. Não estou falando que você não tem que pensar de acordo com a realidade, mas estou dizendo que o Senhor está te querendo te levar para levar os seus pensamentos a um nível maior. Olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui que eu estou falando, Filipenses 4:8. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, está acabando a mensagem, viu? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor que existe nisso, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se não vem do céu, rejeita. Se não vem de Deus, manda embora, em nome de Jesus. Os músicos podem vir aqui, a gente fazer de conta. Está acabando? Isaías 55, verso 10 e 11. Olha isso aqui, porque a Bíblia é demais. Cola o olho na tela aqui agora. Cola o olho. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 55, 10 e 11. Esse pôr do louvor é bem bonito, mas você cola aqui em mim. Olha só. Olha o que a Bíblia está falando. Se você pegar isso aqui, sua vida muda. Quem está afim? Quem está afim? Se pegar isso aqui, a vida muda, irmão. Do mesmo jeito que eu te falei, quem pegou semana passada, pegou. Quem não pegou, vai para o YouTube e tenta pegar. Olha o que a Bíblia fala. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem primeiro que reguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim vai ser a palavra que sai da minha boca. Olha o que Deus está falando. Assim vai ser a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir, vai fazer o que me apraz e vai prosperar naquilo para o qual designei. Por que essa mensagem sobre pensamento? Porque você tem que pensar. A gente precisa pensar, como homem e mulher de Deus. Eu não estou aqui para massa de manobra evangélica. Eu não estou aqui para te manipular com coisinha, com conhecimento, com neurolinguística, com PNL, com sei lá das quantas. Eu estou aqui para te mostrar o evangelho e a palavra do Deus vivo. Você precisa olhar para esta palavra e entender algo, querido. Olha só, a Bíblia te faz pensar, ela é demais. Olha que Deus, como Deus gosta de falar de uma maneira simples que a gente entende. Quem aqui entende o que é uma chuva? Você entende? Você está querendo uma chuva, irmão? Eu estou demais querendo uma chuvinha, aleluia. Você entende? Aí Deus vem e fala assim, ei, assim, ó o que ele fala. Deus está descrevendo o processo da chuva, o processo da água. Olha só, vem a chuva, ou a neve, o que ela faz? Cai na terra, para quê? Ela molha, ajuda no crescimento das plantas, enfim. Abastece os rios e lá vai, tem um monte de coisa que a chuva faz, mas vem a chuva, você fica feliz da vida, mas daí vem uma estação como essa aqui, que a gente está passando, a estação do calor. Agora a chuva ela é formada quando ela está caindo ou é formada agora no calor? A chuva não é formada agora?
É agora que ela é formada. Vem o calor e acontece o que com essa água? Aquece essa água. Essa água evapora, essa água sobe, condensa, forma nuvem, enfim. E o que acontece depois desse processo? Desce de novo, em forma de chuva. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo assim. Você entendeu como é que a chuva é formada? Assim é a palavra que sai da minha boca. É igualzinho chuva, é desse jeito. Assim é a minha palavra. Depois que eu falo, depois que a chuva começou a cair, irmão, não adianta querer esconder, ela vai molhar mesmo. Depois que a chuva saiu do céu, esquece, ela vai molhar, ela vai encharcar, ela vai encher, ela vai cumprir o propósito dela sim ou sim. É assim ou não é com a chuva? E Deus está falando, a minha palavra é desse jeito. Quando ela sai da minha boca, ela vai abençoar. Quando ela sai da minha boca, ela vai prosperar. Ela vai encontrar a pessoa que eu quero que encontre. Ela vai encontrar o coração, ela vai encontrar o casamento, ela vai encontrar a saúde, ela vai encontrar a profissão. Ela vai te encontrar. E é o seguinte, a palavra que sai da minha boca, para qual propósito eu designei, não falha, o negócio acontece. Assim é a palavra que sai da minha boca. E depois, só que tem o seguinte, vai fazer tudo isso. E aí o que diz? Que esta palavra é como a chuva, não é? Que depois que veio de Deus, e Deus depositou sobre você, e abençoou você, a chuva ficou com Deus ou ficou com você? Ficou com você, mas a Bíblia diz que essa chuva vai voltar. Esse negócio vai voltar para Deus de novo. E aí entra essa questão. A palavra, ela depois que vem para mim, ela volta. Como assim? A palavra que Deus está liberando hoje, é que essa palavra está regando a vida de alguém aqui. Esta palavra aqui está regando a vida de alguém, emoções de alguém, casamento de alguém, fé de alguém, profissão de alguém, intelecto de alguém. Esta palavra está regando vocês. Esta palavra, você vê aqui, ela tá saindo dessa palavra, está abençoando alguém aqui, sim ou não? Você crê que você vai sair daqui hoje liberado por Deus para prosperar, para abençoar, para ser uma bênção? Você crê que o restante de 2024, o favor de Deus vai continuar sobre a sua vida? A graça de Deus vai continuar sobre você? E o amor de Deus, será que vai continuar sobre você? É claro que vai. Essa é a palavra de Deus, não volta vazio. O amor bateu. A prosperidade já chegou, a unção já chegou, a bênção já está aí. Porque assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ele mesmo disse, então entenda, a palavra de Deus vem sobre nós. Acontece que a gente entende que o processo da água, a água não é aquecida por causa do solão. A tua vida também. As circunstâncias nos aquecem, as circunstâncias nos afligem, as coisas nos aquecem. Existe uma dinâmica na vida, e a dinâmica é assim, o pau quebra ou não quebra? Alô? É ruim ou não? É. Chora ou não chora? Chora. Passa dificuldade ou não passa? Passa. Fica sem dormir ou não fica? Será que é só eu? Pelo amor de Deus, concorda comigo? Ah, então acontece com você? Legal. A chuva já está aí, mas acontece. As coisas que nos acontecem aquecem a nossa vida. Aflições, desafios, circunstâncias, isso aparece, isso nos aquece, isso nos testa, meu Deus do céu. Isso espreme a gente, e olha como espreme. E quando isso acontece, é a pergunta, o que é que sai de você para Deus de novo? Que veio dele, te abençoou, te supriu, te prosperou, te salvou, te curou. Eita glória, abençoou aquele processo lá, reverteu aquela situação. Eita glória. Mas sabe o que acontece? Quando vem a chuva, está todo mundo dando risada, tomando banho na chuva, só de shortão. E chuva, é uma bênção. Vai passar a chuva, brotou, aconteceu. A questão é que vai ter o solão que vai vir depois da chuva. E a pergunta é, o que sai de você quando o sol está batendo no seu lombo? Quando o sol está esquentando a sua cabeça? O que sai de você? E algo interessante é que a chuva que desce do céu é a consequência da água que subiu. Sim ou não? Vou repetir. A água que desceu é consequência da que subiu. O que foi que subiu da sua vida para Deus nos últimos 2, 3 meses? O que subiu da sua vida para Deus no último mês de agosto? O que subiu da sua vida? Essa questão, isso quer dizer que aquilo que cai sobre a nossa vida... Ei, presta atenção, quem quer ser abençoado ainda em 2024?
aquilo que vem sobre a sua vida é fruto daquilo que saiu da sua vida. Quando a vida nos aquece, sabe o que acontece? Existem respostas que a gente dá para a aflição, para a angústia, para o choro, para o desespero, para aquilo que está nos espremendo. A gente dá uma resposta. A resposta é a evaporação da água que está subindo. É a resposta que você está dando. Qual é a resposta, querido? É a resposta que o Senhor está esperando, talvez da minha vida, da sua? Não, talvez não, o que Ele está esperando é que no momento que o sol está batendo, que o louvor possa sair dos teus lábios. O Senhor está esperando, como Isaías falou, o pau vai quebrar, daqui a um tempo vai ter cativeiro, a coisa vai ficar ruim, mas quando ficar ruim, mude o homem mau os seus pensamentos. Por quê? Porque não deixe olhar pela vista, mas continue pela fé. Deus não mudou, a bênção dele não foi retirada, a mão dele está sobre a sua vida. A questão é o que você está fazendo subir agora, porque o que você está fazendo subir agora é o que vai descer no mês que vem. É o que vai descer no semestre que vem. Quando a vida nos aquece, o louvor é a resposta dos filhos de Deus. O louvor que a gente canta, gente, quando a gente não quer cantar o louvor, quando a gente não quer orar, quando a gente não quer ficar em Jesus porque está ruim, não vou na igreja porque a minha cabeça está não sei o quê. É o sol que está batendo na tua cabeça, a circunstância que está te espremendo. Você voltou para aquela vida desgraçada que você vivia. Por quê? Porque o sol está aquecendo, a vida está oprimindo, as coisas estão acontecendo. Mas este é o processo. Acontece que a palavra de Deus já foi liberada. E aí o louvor, ele passa a ser uma resposta da alma humana que foi transformada nos seus pensamentos. Dia bom ou dia mau, eu vou dar uma resposta para Deus. Porque é o seguinte, hoje está quente, hoje está espremendo, hoje não está ruim. Mas sabe o que vai sair da minha boca? Aquilo que desceu do Senhor para mim, o favor dele desceu, a graça dele desceu, a bondade dele desceu, o amor dele desceu. Sabe o que vai subir da terra para o céu? A ti toda honra, a ti toda glória, a ti a minha honra, a ti o meu louvor, a ti minha gratidão, a ti meu coração, a ti a minha dor, a ti as minhas lágrimas, a ti, Jesus. Meu Deus do céu, você pensa assim, por que eu louvarei a Deus hoje? Porque Ele veio para te dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância te fez ressuscitar juntamente com Cristo. E hoje Cristo está à destra de Deus, em lugares celestiais, intercedendo por nós, dizendo assim, abençoa aquele, abençoa aquele, abençoa aquele. E Ele já falou assim, e Ele nem precisa dizer isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você e eu já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ai, Jesus Cristo. E olha o que o Senhor está falando. Você viveu um mês ministrado, quem quis, né? Um mês ministrado por vida abundante. Um mês você está me ouvindo aqui martelar princípios que vão trazer abundância, princípios que vão fazer sua vida mudar, princípios que vão fazer as coisas acontecerem na sua vida. E o Espírito de Deus está só derramando a chuva sobre você. Eu não sei o que você tem para dizer para Deus. Depois do mês de agosto que nós tivemos, gente, só se você é muito indiferente à chuva de Deus que está chegando, porque se você tem um pouquinho só de pensamento, não da terra, mas um pouquinho só de pensamento do céu, eu acho que você vai poder dizer, meu Deus, quanta coisa aconteceu na minha vida nesses dias. Algo aconteceu na minha casa, inclusive hoje à noite, é a chance que Deus está te dando. Ei, está descendo chuva, viu? Estou te lembrando que a abundância desceu sobre você. Sabe o que você pode dizer para Deus? Senhor, algo mudou nesses dias. Algo melhorou na minha vida. Mas alguma coisa aconteceu. Mas e aí você está assim, Deus, tanta coisa aconteceu e eu vou te louvar por isso hoje. Mas talvez você veja e fale assim, não foi tão bom assim não, pastor. Foi ruim. E se não foi tão bom assim, sabe o que Deus está fazendo? Deus está hoje te dando a chance, já acabou o mês da vida abundante, e o Senhor vem e fala assim para você, eu quero te ajudar, porque talvez você não entendeu, mas eu quero te ajudar a pensar de uma forma abundante, porque se você pensar do jeito certo, os teus resultados vão mudar.
Se você pensar do jeito certo, a coisa vai mudar. E sabe como a Bíblia nos ensina a pensar do jeito certo? Ela não nos ensina a pensar do jeito certo quando é florzinha está aparecendo. Ela nos ensina a pensar do jeito certo quando ela fala assim: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha gado lá no pasto, ainda que o pau está quebrando, eu me alegrarei no meu Deus, no Senhor da minha salvação. Por quê? Porque não é a circunstância. Nada pode me separar do amor de Deus. E não é o mudar de ambiente, é o mudar de mentalidade. Meu Deus do céu, não é porque você vem à igreja, não é porque você senta aí e canta louvores, é porque você está aqui de corpo, alma, coração. Você está aqui 100% dizendo: estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E quando estamos reunidos em nome dEle, Ele está no meio de nós. Ele está no nosso meio, querido. Ah, pastor, mas os dias estão sendo terríveis, as coisas não estão boas. Então, essa oportunidade que você tem, uma oportunidade de ouro que você tem, de fazer o que já está na terra, subir de volta para o Senhor. A palavra dele que você não pegou, a palavra dele que você não aproveitou, a palavra dele que veio e você não creu, faz o seguinte: ela já está na terra, ela já foi liberada. Sabe o que você faz? Só faz aquilo que Deus falou que você ia dar conta de fazer. A minha palavra não vai voltar para mim vazia. Ele não reconheceu quando caiu, mas vai reconhecer quando ela subir. Senhor, tem dor, a ti a glória. Senhor, eu te amo. Se o Senhor está fazendo, se o Senhor não está fazendo, Pai, eu sei que a mão do Senhor não está encolhida para me abençoar. Talvez eu não tomei posse, eu não soube, meus pensamentos me atrapalharam, minha fé não apareceu, minha incredulidade tomou conta, meus pensamentos foram contaminados. Mas, ainda que eu não vi quando caiu, eu vou ver quando subir, porque é a minha boca que vai dizer, é o meu coração que vai falar. Hoje o nosso louvor, querido, não vai ser, hoje que vai subir da terra, não vai ser murmuração, vai ser gratidão, não vai ser incredulidade, vai ser fé, não vai ser vazio, vai ser glória de Deus dentro da tua vida. Dizer: Senhor, se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo meu Deus, e eu não vou arredar o pé da tua presença, não vou. Então, querido, essa oportunidade que a gente tem de louvar a Deus, por quê? Porque o nosso louvor é uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. A palavra já saiu da boca dEle. É como a chuva, ela vai cumprir o propósito. E hoje você pode dar uma resposta de fé, você pode dar uma resposta de gratidão, quando você agora vai louvar a Deus de todo o coração junto comigo. E sabe, ainda que você não fez isso esse ano, mas se agora você louvar a Deus de todo o seu coração, alma e corpo, sabe o que pode acontecer? E é o que vai acontecer? É um sinal claro de que a palavra de Deus não estagnou na sua vida e não virou um negócio, um pântano lascado. A palavra caiu na sua vida, está o lago ali da bênção de Deus. Você não viu, você não percebeu, você não bebeu, mas só que ela não estagnou. Você vai produzir alguma coisa, você vai devolver para Deus aquilo que a palavra dele gerou em você. Gerou gratidão, gerou satisfação, gerou contentamento, gerou alegria, gerou provisão, gerou fé. Ah, meu Deus do céu, gerou saúde, gerou um tempo maravilhoso, gerou comunhão, gerou relacionamentos que voltaram, gerou casamento que foi reconstruído, gerou. E isso agrada o Senhor. Isso que é maravilhoso. E também esse é o sinal que quando você consegue fazer isso, adorar de verdade, ainda que seja o primeiro do ano, quando você consegue fazer isso, isso é um sinal de uma coisa, que logo ali na frente vai vir a chuva de Deus de novo. É aquilo que sobe da terra o que vai ser devolvido para você. Se a fé subiu, algo de Deus vai vir ainda maior. Ainda que as lágrimas estavam no rosto, mas o coração subiu, Deus vai derramar do coração dele sobre você e dizer: assim
como a chuva vai e rega a terra, e faz brotar, e faz prosperar, e faz isso, e faz aquilo, assim vai ser a minha palavra na sua vida. Ela não vai voltar vazia. Vai acontecer alguma coisa nas tuas emoções, vai acontecer alguma coisa na sua casa, vai acontecer alguma coisa dentro de você, vai acontecer alguma coisa na vida do teu filho, vai acontecer. Chega de ficar reclamando, chega de ficar murmurando, chega de ficar colocando culpa nos outros. Assim diz o Senhor: pensa nas coisas lá do alto, pensa como Deus é bom, pensa como Deus cuida de você, pensa como Deus te ama, pensa nisso e escolhe e decida sempre ocupar os teus pensamentos com o melhor de Deus, ocupar os teus pensamentos com algo abundante. Se for bom, louve o que você está vivendo. Se não for bom, louva assim também, porque a chuva ela está sendo gerada no coração de Deus e vai voltar para você. É no dia bom e é no dia mau. Eu tenho certeza que Deus vai mover nessa noite sobre você, que entendeu esta palavra. E eu quero profetizar sobre você. A palavra de Deus não vai voltar vazia hoje. Que ela venha, que ela te abençoe, que esta palavra que está no teu pensamento volte para o Senhor hoje em forma de um coração abundante. O Senhor quer aqui hoje à noite pensamentos abundantes. Não é o que não deu, não é o que não fez, não é o que nhenhenhé, é aquilo que está de Deus em você.